A partir de agora, estaremos apresentando os candidatos do Partido Patriota 51 e de seus currículos. Farley Meyer. Farley Meyer, gaúcho, 51 anos, casado, pai dedicado, morador de Gurupi há cerca de 10 anos, mais conhecido como Farley ou Federal. É um nome de destaque entre a Polícia Federal no Tocantins, onde fincou raízes há mais de 24 anos. Policial federal aposentado, ex-instrutor da Academia Brasileira de Polícia, professor universitário, doutorando em Direito Penal. É um incansável estudioso e possui um currículo admirável. Candidato a prefeito de Gurupi, pelo Partido Patriota 51, Farley Federal. Escolhe para ter ao seu lado, nesta empreitada, o jovem e carismático Davi Franco, campineiro, 29 anos, morador de Gurupi há cerca de 12 anos, casado, ator, ex-jogador de futebol de base, músico instrumentista, gerente comercial, protetor da causa animal. Davi Franco teve o seu nome aceito pelo partido, levando em consideração toda a sua dedicação e responsabilidade junto ao processo pré-eleitoral, atendendo a um repetido pedido da população que questionava a ausência da juventude na política de forma mais ativa. Davi Franco é morador do Campo Belo, um dos maiores bairros de Gurupi, e que com certeza terá um olhar atento, não somente ao bairro onde mora, mas também a toda a cidade. Davi Franco é o vice-candidato a prefeito pelo Patriota 51, ao lado do Farley Federal. Amor por Gurupi é o slogan dos candidatos a prefeito e vereadores do Patriota 51. E com o slogan, que é mais que um lema, e sim uma diretriz junto ao serviço público, Farley Federal e Davi Franco defenderão desde já a bandeira do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais que um princípio constitucional, uma bandeira que vai mudar desde já a história política de Gurupi. Com uma chapa pura, sem alianças esdrúxulas e jogos de poder, com toda a liberdade para fazer uma gestão com foco real no bem-estar da população. Lhes apresento o candidato a prefeito e vice pelo Patriota 51, Farley Federal e Davi Franco. A partir de agora, dia 27 de setembro de 2020. Após conhecer um pouco mais sobre os nossos candidatos a prefeito e vice, partiremos então para o cumprimento da primeira promessa, ainda de pré-campanha do candidato Farley Federal, em não descumprir quaisquer normas, leis ou regras, de não apresentar nenhum tipo de proposta ou pedido de voto, antes da data definida por lei. É com muito prazer que, a partir de agora, farei a leitura da apresentação inicial do projeto de governo Farley Federal. Patriota, Gurupi, 51, no pleito de 2021 a 2024, Farley Federal, o homem que tem lei até no nome. É com muito prazer que farei essa leitura. Passo agora a palavra para o então candidato a prefeito, para que fale agora sobre seus programas, projetos e ações. A partir de agora, estaremos trazendo para você na íntegra o projeto de governo Patriota 51, Farley Federal e Davi Franco vice. Este plano apresenta as propostas básicas e direcionadas do candidato a prefeito Farley Meyer e o vice-prefeito Davi Franco, para o mandato de 2021 a 2024, que devido às experiências profissionais como policial federal, hoje aposentado, tendo sido já chefe de departamentos, diretorias e unidades administrativas, tanto nas esferas federais quanto estaduais, de sua posição ideológica de direita e liberalismo econômico, além de contatos, parcerias e diálogos permanentes e próximos com vários atores de formações específica e especializada, tanto no município de Gurupi quanto no estado do Tocantins e principalmente no governo federal. Foram cruciais para a formação deste documento. Os objetivos de ordem estratégica de governo para os anos de 2021 a 2024, estipulações e metas para o governo em curto, médio e longo prazo. Importante frisar
que as propostas e projetos de curto, médio e longo prazos, tanto de reestruturação quanto de remodelagem da atual situação da Prefeitura, somente poderão ser iniciadas após a investidura do cargo e com base em dados que, salienta-se, hoje não estão completamente disponibilizados no portal da transparência da Prefeitura de Gurupi. Outro ponto a ser considerado é a do real orçamento pós-pandemia, que se concretiza somente em um futuro, hoje imprevisível, causado pela crise global que se instaurou. Com a atual situação político-econômica, é irresponsável desta parte assumir promessas ou compromissos que sabidamente não saberá ou terá como cumprir, perfazendo um verdadeiro estelionato eleitoral. Tampouco assumir mudanças imediatas de curto prazo, pois o momento é de cautela e prudência, e não de mentiras e promessas infundadas. A gestão 2021-2024 irá primar e se dedicar e não onerar ainda mais as atividades econômicas, sendo que somente poderá, e isso é dever do gestor, utilizar-se dos recursos disponíveis, obedecendo os princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência. O projeto e propostas aqui expostos têm por base alicerçados para cumprir as necessidades mais imediatas da população de Gurupi, entendendo sempre que as mesmas já se sacrificaram muito, clamando por serviços de qualidade e eficiência, eficácia, sendo dever do governo a reestruturação para resolver os problemas do município e de seu povo, sempre contando com a parceria dos demais poderes, Legislativo Municipal e com as esferas estadual e federal. Colaboração de todos com o implemento das mudanças necessárias. Um município que com certeza voltará a crescer e se desenvolver, atraindo investimentos com geração de renda sustentável, proporcionando, consequentemente, uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos que aqui vivem e desejam para Gurupi dias melhores e mais felizes. Prioridades do nosso governo. Primeiro, mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar parcerias com o governo estadual e principalmente o federal para sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município. Segundo, oferecer educação de qualidade, possibilitando o desenvolvimento profissional, humano e social, valorizando os professores e os alunos que se dedicam à qualidade do ensino e o aprendizado. Terceiro, ampliar e consolidar programas e ações que garantem mais segurança pública para a população. Quarto, melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias existentes com o governo federal e estadual, assim como atuar de forma a instalar, de forma real e concreta, a saúde de baixa e média complexidade em um primeiro momento. Quinto, implantar uma política de desenvolvimento humano e social que seja capaz de gerar emprego e renda de modo sustentável, contínuo e duradouro, não meras políticas de empreguismos temporários e sazonais ou eleitorais. Sexto, pôr em prática sistemas de avaliação das políticas públicas da máquina pública e sempre tendo em conta os 5 princípios básicos da administração pública: o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sétimo, operacionalizar uma ouvidoria eficiente e eficaz, em conjunto com as premissas e diretrizes de compliance, para que ocorra uma maior eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo municipal. Oitava, atuar de forma constante para desenvolver um município economicamente forte e socialmente justo, resgatando a cidadania e o senso do coletivo, oportunizando a melhoria e eficiências dos serviços públicos, sendo esta a base de uma sociedade economicamente ativa e socialmente justa. Nono,
Reduzir a máquina pública de forma a se encaixar no orçamento responsável do município, mas sempre primando pelo respeito aos direitos trabalhistas e das categorias dos servidores públicos, sendo que o concurso público é a regra constitucional que será seguida, restringindo-se às nomeações para os cargos comissionados e contratados no mínimo necessário. Valores: liberalismo econômico e competitividade. Desenvolver condições e fatores que transformem o município e atraia mais empresas a se instalarem, atraindo assim novas oportunidades para que a iniciativa privada tenha e encontre condições de se estabelecer de forma sólida e duradoura, não somente em busca de incentivos fiscais e temporários. Garantir e atuar de forma que as funções e atuações sejam as prioridades do Estado, ou seja, segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, cidadania, incentivo ao empreendedorismo e o agronegócio. Cidadania: fazer com que Gurupi seja uma cidade humanizada, com ações concretas de resgates dos valores do cidadão, seus direitos e deveres, possibilitando uma qualidade de vida a todos os cidadãos, assim como seu dever de responsabilidade com a cidade, tanto na cultura, esporte, lazer, segurança, quanto cobrança dos serviços públicos de qualidade. Sustentabilidade: organizar e realizar políticas de inclusão social e aprendizado que visem o atendimento das necessidades da sociedade, do meio ambiente, do agronegócio, do empreendedorismo e do cooperativismo. Transparência: garantir a toda a população acesso fácil, simplificado e regular às informações e a acompanhamento dos resultados dos programas e ações, às prestações de contas e demais informações definidas. Fato este que é uma obrigação da Prefeitura no quesito transparência. Profissionalização: realizar constantes capacitações e adequações dos seus quadros de servidores, com primazia pela ética, profissionalismo e comprometimento com as propostas da gestão municipal, sem preguismos eleitorais e políticos, assim como garantir aos mesmos seus direitos sociais e trabalhistas há tantos anos perdida. Programas, projetos e ações do governo municipal 2021-2024, mediante alteração legislativa, em especial da Lei 2421/2019, diminuir a estrutura da Prefeitura de Gurupi, que hoje consta com o gabinete do prefeito, 13 secretarias, 4 entidades da administração indireta, UNIRG, IPASGU, AGD e Guruprev, além dos conselhos setoriais. A Prefeitura contará, a partir de 2021, com uma estrutura enxuta e eficiente, sendo basicamente a proposta a ser apresentada em projeto de lei. Administração direta: Gabinete do Prefeito, Secretaria do Gabinete e Ouvidoria, Controladoria do Município, Procuradoria do Município, Junta do Serviço Militar, Secretaria da Saúde, SESAL, Secretaria da Educação e Cultura, SEDUC, Secretaria da Segurança Pública e Transporte, SSP Trans, Secretaria da Cidadania e Trabalho, SCT, Secretaria de Infraestrutura, CNF, Secretaria de Agronegócios e Empreendedorismo, SEAGROEMP, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, SEMAT, Secretaria da Administração, Planejamento e Fazenda, SECAF, Administração Indireta, IPASGU, Guruprev. A partir de agora, estaremos apresentando os candidatos do Partido
donas de casa, os empresários, a comunidade em geral da nossa querida cidade de Gurupi, Tocantins. Hoje estamos vivendo uma época de muitas diferenças. E como tudo funciona de acordo às regras, nós, ao contrário de muitos, estamos trabalhando de acordo às regras da OMS, Organização Mundial de Saúde, para levar até você, meu querido amigo, minha querida amiga, que nos acompanha via Facebook, via rede social, o primeiro comício, que será assim apresentado agora através das redes sociais, pois nós vivemos em tempos de pandemia e respeitamos a vida do nosso próximo. Portanto, estamos transmitindo aqui diretamente da Avenida Piauí, esquina com Rua 1, o nosso estúdio da Líder TV, que a primeira transmissão ao vivo do primeiro comício, e este comício é do Grupo Patriota de Gurupi, onde nós temos o candidato a prefeito Farley Federal 51 e o vice Davi Franco, que vocês acompanham nesse instante aí pela tela do seu celular, pela tela da sua televisão smart, pelas redes sociais. E a gente pede que você compartilhe com os amigos, com os colegas e que ouçam os nossos planos de governo e que ouçam esse nosso bate-papo exclusivo aqui hoje com Farley e Davi. Nosso cordial boa noite, mais uma vez, um grande abraço a todos. Com todo o respeito que nós adentramos a seu lar, a sua casa, ao seu momento especial, e gostaríamos de pedir a sua atenção a partir de agora para que possamos estar apresentando os nossos projetos, os projetos do nosso prefeito Farley, vice Davi Franco, para vocês, nossos queridos amigos, em qualquer parte do nosso país, em qualquer parte do nosso mundo. Boa noite. Está começando agora. Primeiro comício Farley Federal e Davi Franco do Grupo Patriota. Já está aqui junto com a gente o nosso candidato a prefeito Farley Federal e o vice Davi Franco. Boa noite a vocês. Com certeza é um grande prazer estarmos juntos nessa caminhada e que ela possa ser uma caminhada cada vez mais abençoada por Deus e que possamos no final do trilho ser vencedores e mudar a história da nossa região, mudar a história da nossa Gurupi. Vamos trabalhar de forma de um ping-pong, um bate-papo. Estarei conversando com o nosso futuro prefeito e também com o vice Davi. Começando aqui o nosso bate-papo, gostaria de abrir aí a franca palavra ao Farley para que ele desse o seu cordial boa noite, juntamente depois, na sequência, o Davi, aos nossos amigos que nos acompanham agora nas redes sociais. Só um minutinho. Boa noite, Farley. Boa noite, Franquinei. Boa noite, gurupienses. E oportunidade de conversar diretamente. E só iremos. Vai passar esse microfone. Só um minutinho. Farley, use esse nosso microfone. Boa noite, Farley. Boa noite novamente a todos. Boa noite, Franquinei. Boa noite a todos de Gurupi.
e gostaria de externar minha felicidade de estar aqui pela primeira vez expondo nosso programa, porque nós decidimos o Patriota desde a primeira reunião nossa, desde a primeira conversa nós tivemos de lançar uma candidatura chapa pura e de que iríamos cumprir toda a legislação eleitoral, ou seja, somente a partir do dia 27 de setembro iríamos colocar nosso plano de governo, nossas propostas, iríamos fazer propaganda, iríamos fazer nossa campanha mesmo. Então hoje iniciamos essa caminhada que vai culminar, com, se Deus quiser, dia 15 de novembro com a vitória e a eleição de nossos vereadores também. E queria colocar a todos os cidadãos que o projeto que nós vamos apresentar hoje, que são propostas, esse projeto não foi feito só por mim, foi feito por todos os membros do Patriota, foi feito por pessoas que nos auxiliaram com consultoria, especialistas das áreas, porque eu costumo falar, a minha formação é em Direito, eu não sou tudólogo, então eu preciso de pessoas técnicas e eu sempre primei por isso, por ser assessorado por pessoas técnicas da área, que conheçam, tenham respeito dos seus pares e tenham experiência no setor. Então, esse projeto, nós vamos colocar aqui alguns pontos principais e depois iremos esmiuçá-los, né? E vamos agora, nesse primeiro bate-papo, Franklin, vamos conversar com os internautas e vamos conversar com todo mundo que deseja e está curioso de tirar dúvidas e de conversar com a gente diretamente. Davi, boa noite para você também. Boa noite, Frank. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí pelas redes sociais, a página oficial do Patriota Grupi. Como o Farley mesmo explanou, esse projeto foi elaborado aí por uma grande equipe extremamente competente, Frank, de pessoas compromissadas em fazer a diferença pelo nosso município. Fazer de fato com que alguma das pastas funcione, né? E é uma oportunidade ímpar de poder estarmos aqui falando a vocês. Acredito que seja algo novo, né? Um projeto de governo sendo explanado assim através de uma live. Estamos aqui para ser sinceros, responder o pessoal que está atencioso aí, querendo saber. Eu acho que podemos dizer, Farley, que já começamos a aplicação do nosso LIMP, né? Porque começamos aí já a campanha empregando a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, dando a publicidade e eficiência é o que nós vamos mostrar durante a campanha. Eu agradeço a todos aí que têm acompanhado e peço a atenção de todos para os próximos momentos do nosso projeto. Boa noite. Muito bem. Bom, agora, para quem ainda não conhecia o nosso candidato a prefeito Farley, federal, e também o nosso candidato a vice, Davi Franco, estão aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, e com certeza são pessoas de Gurupi, que moram em Gurupi, e tem famílias aqui na cidade, que as esposas também são daqui da nossa cidade, e que estão com um projeto bonito, que com certeza pode fazer a diferença nessa grande empreitada. E a gente começa aqui num bate-papo, falando aqui com o nosso futuro prefeito Farley, o senhor que apresentou no seu projeto uma prefeitura com menos secretarias. Como é que o senhor pretende fazer isso? Explique para a gente. Bom, inicialmente a legislação ela permite que o prefeito altere a estrutura da prefeitura mediante um projeto de lei ou, no caso, até de uma medida provisória, para que altere essa estrutura e coloque ao Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, a função de analisar esse pleito, desse enxugamento dessa máquina. O que eu coloquei sempre, que eu estou já há 2, 3 meses, estudando a estrutura da Prefeitura de Gurupi, e eu verifiquei que ela está muito inchada, inclusive com duplicidade e muitas vezes triplicidade, posso assim dizer, de funções e diretorias fazendo a mesma coisa, tá? Eu coloquei, deixei isso claro, de que a redução da estrutura da prefeitura de hoje 11 secretarias mais o gabinete para 8,
não envolve demissão, não envolve nada, envolve simplesmente o enxugamento das duplicidades de funções e efetividade na sua atuação. Nisso, eu coloquei, quem já teve acesso ao nosso projeto, de que junto ao gabinete, ou seja, vinculado a mim, eu deixei a controladoria do município, que alguns vão falar, a controladoria já existe, sim, mas eu estou dizendo a controladoria voltada ao prefeito como totalidade de fiscalização dos atos administrativos da prefeitura como um todo, né? E a procuradoria, porque todos os atos que são praticados de compra, venda, aquisição, licitações, pregões, etc., obrigatoriamente terão que passar pela controladoria, que verá a sua necessidade, aplicabilidade e disponibilidade orçamentária, inclusive, dando um parecer em cima disso. Após, ela passa pela Procuradoria do município, que tem a função, e isso eu defendo já desde a época da Polícia Federal, desde a época antes que eu era da ativa, do governo federal, que a Procuradoria trabalhe, além de defender a Prefeitura como ente, um ente da estatal, ele defenda também os servidores que atuaram em prol ou em nome da Prefeitura em serviço. Porque hoje o funcionário ele não tem um respaldo. A Procuradoria é a função disso. E a Procuradoria do município ela faria uma análise e um parecer jurídico em cima de todos os atos administrativos. E, além desses dois setores, diria assim, eu também, ouvindo as pessoas, a maior reclamação hoje que existe é falta de acesso a informações e acesso a reclamar do serviço da prefeitura. Esse é o maior problema hoje que eu vislumbro e que as pessoas reclamam. Não tem para quem reclamar do serviço, não tem para quem se queixar. Eu deixei junto também, vinculado à prefeitura, ou seja, vinculado a mim, diretamente, a ouvidoria da prefeitura, que eu sempre falo que eu pretendo colocar isso como efetivo, funcionando. Eu vou até agora fazer que me permite, esse amigo que falou a frase, me permite o plágio agora. Eu ouvi uma frase semana retrasada, muito interessante. Ele falou o seguinte: Farley, eu moro aqui há 5 anos. Gurupi é uma cidade interessante. Gurupi é uma cidade de vamos fazer, vai acontecer e vai chegar. Só que sempre vai acontecer, vamos fazer, nunca chega. E o que eu sempre procuro é a efetividade, ou seja, realizar as coisas. Não ficar em promessas vazias, ou até, como alguns jornalistas já citaram, em alguns estelionatos eleitorais que a gente já presenciou e já está cansado de ver de muitos anos isso. Muitos anos, diria até décadas, né? Então, basicamente, o Franklin e as pessoas que estão nos ouvindo, é um enxugamento da máquina. Não é enxugamento da máquina da estrutura da administração da prefeitura, não significa enxugamento de máquina de pessoal. Vamos separar as coisas. É uma diminuição do que hoje existe, exageradamente inchado, exageradamente feito e muitas vezes ineficiente. Ou, como as pessoas mesmo, toda a população sabe e vivencia isso no dia a dia, ineficiente em muitos setores. Por quê? Que existe sobreposições de funções. E essa é o primeiro projeto, a primeira intenção que eu desejo mudar nessa secretaria, seja por projeto de lei ou seja por medida provisória, que é uma atribuição do chefe do Poder Executivo enviar uma medida provisória à Câmara dos Vereadores para que seja aprovado em 120 dias, 90 dias, 120 dias no caso. Muito bem, prefeito Farley. O senhor também propôs no seu plano de governo colocar vinculados diretamente ao seu gabinete uma controladoria, a procuradoria e a ouvidoria. Por quê? Como eu já falei, esses 3 órgãos vinculados ao meu gabinete, por quê? Porque hoje você tem controladoria vinculada ao prefeito e a alguns outros setores, procuradoria ao prefeito, mas eles não têm uma sincronia de trabalho com as secretarias. Eu quero puxar para mim essa responsabilidade de fiscalização e controle. Entendi. Que essa é a minha função. Ou seja, controladoria, controle, o próprio nome diz, procuradoria, ou seja, a parte jurídica, tudo será feito dentro das normas jurídicas, com pareceres jurídicos fundamentados, dentro das normas do que rege a legislação brasileira, as decisões judiciais e as decisões do Tribunal de Contas. E uma ouvidoria também ligada diretamente a mim, ou seja, terão um canal direto para falar comigo,
que isso a gente percebe que a pessoa vai reclamar, passa por assessor e nunca chega ao prefeito. Ou não chega porque não quer que chegue, ou não chega porque alguém no meio do caminho está sendo... a reclamação é contra esse, no meio do caminho, e ele não deixa passar. Isso o que eu pretendo fazer, ou seja, um contato direto comigo, e todos os atos serão passados pela controladoria, para que haja um controle efetivamente administrativo e fiscal, e um controle judicial também de todos os atos da prefeitura. Entendi. Bom, nós falamos de estrutura da prefeitura, da administração. Na questão da saúde, prefeito, quais alterações no sistema de saúde o senhor acha que devem ser feitas a curto prazo? A saúde ela é bem complexa, inclusive o apoio que eu pedi foi até do Dr. Lang e outros médicos mais antigos aqui que trabalham. O Dr. Lang, inclusive, foi um dos diria até, auxiliou a criar o SUS em 1992, e pela função bipartite entre Estado e município de responsabilidade da saúde, existem vários erros administrativos que podem ser corrigidos. Eu digo erros assim, não de má fé, mas erros de conhecimento, muitas vezes, de estrutura para que se funcione. Por exemplo, dentro da norma básica de saúde, a NOB 26, Gurupi pode ter, pela sua população, 3 UPAs, que há recursos federais que são encaminhados para o município. Hoje ela tem uma, mas ela pode ter 3. Você tem que ter toda a normatização, você tem toda a estrutura de criação dessa UPA e de reivindicação junto ao Ministério da Saúde desse repasse de verbas, né? O que eu também vi, presenciei muito, e eu acho isso completamente errado, você tem postos de saúde, exames e consultas, em que as pessoas às vezes têm que ir 5 horas da manhã para um posto de saúde para marcar. Hoje você tem uma informatização. Você consegue marcar tudo por redes sociais. Você cria assim, um app de atendimento. A pessoa não sai de casa, ela simplesmente marca as consultas, marca os exames. E esse sistema de interligação de informática, ele já funciona efetivamente junto ao Ministério da Saúde. E eu quero simplesmente trazer ele como uma informatização efetiva, para que as pessoas consigam marcar suas consultas e também ser comunicados seus exames e outros procedimentos pelas redes sociais, por um app, diria aos modos do WhatsApp ou algo parecido, que é muito fácil de criar, inclusive alguns já existem, né? E a interligação, e eu estou colocando isso a grosso modo, porque o problema da saúde é muito maior que isso, mas isso é a grosso modo, e nós vamos desmiuçar isso em outras lives específicas da saúde. Mas a interligação, ou seja, a consulta nas UPAs, na UBS, os exames e a central de medicamentos, elas têm que trabalhar de forma sincronizada, em que, quando você faz uma consulta, no mesmo momento, pelo sistema, a central de medicamento é comunicada de qual remédio que o médico receitou, e a central dos exames, ou a terceirização laboratório, ou seja, o exame que o médico solicitou, seja comunicado, e você tem o retorno pelo sistema mesmo, de qual dia, da qual hora você vai ser atendido. Você evita a circulação de documento, que isso atrasa muitas vezes. Vários casos de exames foram solicitados aqui, e eu conversando com as pessoas, de que o exame é solicitado e 3 meses depois veio a resposta que poderia fazer. Ou seja, a pessoa ou já estava curada, ou já tinha morrido, inclusive. Entendeu? Isso é vergonhoso. No mundo hoje de informática, em que você tem tudo pelas redes sociais, você tem apps feitos, criados por analistas de sistemas facilmente, e você consegue gerir isso de um modo rápido e simples. E não é feito, ainda circulam documentos físicos. Isso aí eu diria até, vou usar uma expressão até um pouco mais ríspida, mas isso é medieval. Papel, você não circula isso. No sistema, no governo federal, você já não circula documento há muito tempo. Bom, o senhor já me respondeu essa pergunta que eu iria fazer, mas se o senhor quiser explanar mais alguma coisa, na questão das UPAs, que o senhor disse que Gurupi tem 1 e pode ter 3, e a questão dessa proposta aí para terceirizar os exames, que está no seu plano de governo. O senhor falou dessa questão de 3 UPAs, que Gurupi pode portar, e a gente quer saber desses exames terceirizados. O que o senhor propõe sobre esses exames terceirizados? Os exames você tem hoje, a maioria dos exames é feito pelo hospital regional. Certo. Alguns exames são solicitados, e a prefeitura faz o repasse dos recursos para clínicas particulares. Só que a tabela é muito baixa. Ela é muito aquém do que a própria clínica deseja. Então, o que acontece? Você quase não tem clínicas especializadas que se prestariam a fazer o serviço para a prefeitura.
O que existe uma tabela da AMB, Associação Médica Brasileira, de exames, consultas, que você simplesmente cumprindo isso. O SUS repassa uma parte de verbas, e para essa complementação teremos que ver recursos, e teremos que analisar recursos dentro da lei orçamentária para complementação. Você atrai clínicas particulares atendendo uma tabela da AMB e complementando com o recurso do SUS. Você faria uma compensação. Você cria um leque maior de atendimento, você cria um leque maior de opções para que o cidadão de Gurupiense tenha um atendimento de qualidade e rápido. O problema da saúde não é somente a qualidade, ela é importante, mas a rapidez, porque a doença não espera. Não adianta ter uma requisição de exame hoje e fazer daqui a 4 meses. É ridículo esse tipo de demora que existe hoje. Então, esse tipo de informatização com cadastramento e utilizando principalmente a tabela da AMB como referência, ou, no caso, não havendo os recursos suficientes da prefeitura para a complementação disso, mas se negocia com as clínicas particulares, com as clínicas de exame, com os laboratórios, consegue-se criar um meio termo. Mas isso você só faz com uma proposta real, concreta e eficiente. Não faz de conta que vamos fazer e vamos criar e nunca se cria nada. Fica essa demora, essa burocracia, esse tipo de atendimento até aquém do que a população de Gurupi precisa. Muito bem. Na área de educação e cultura, prefeito, o senhor quer unir a educação e a cultura. Por quê unir educação com cultura? Franklin, educação ela é indissociável da cultura. Não existe uma educação. Educação tradicional é uma coisa. Você não tem como dissociar, ou seja, separar educação tradicional, que é aquela educação de sala de aula formal, definida pelo plano de educação, da música, da dança, do artesanato, e do esporte também. Você tem que fazer uma interligação completa desses dois polos, inclusive indiretamente com o esporte. Por quê? O aluno ele tem que estar ocupado durante o dia todo, e aí a questão das escolas de tempo integral, na maior parte do tempo, uma educação formal. E eu falo sala de aula, agora com a pandemia não, porque está em EAD, é um caso excepcional. Esse ano é um caso totalmente atípico, que não acontecia há um século. Mas também ocupando seu tempo com música, dança, artesanato e esporte, dependendo do perfil de cada aluno. Que quem vai dizer isso? O professor que está na sala de aula. Ele conhece o aluno. Esse aluno gosta mais de dança, esse aluno gosta mais de artesanato, esse aluno gosta mais do esporte e tal. Então não há como você dissociar, tá, essa situação. As escolas, elas seriam trabalhadas num sistema exatamente de integralidade, para que o aluno entre 7 horas da manhã e saia às 5, 6 horas da tarde, com alimentação, vestimento, educação, cultura, esporte. Seria toda uma interligação de procedimentos junto ao aluno, para que ele seja formado por completo, como cidadão. Não simplesmente um faz de conta que eu ensino, faz de conta que o aluno aprende e empurra a responsabilidade para o segundo grau, para o Estado, e esse para a universidade. Você vai criar uma primeira geração de crianças, de pessoas sem condições de estar no segundo grau, um secundarista, um aluno de segundo grau, sem condições de entrar na universidade, e um aluno universitário sem condições sequer de ingressar no mercado de trabalho, porque foi muito mal formado lá na sua base. O primeiro grau é a base, o ensino fundamental é a base. O senhor já falou aí que o senhor pretende mudar a atual situação das escolas, dando a elas a integralidade. O senhor pretende fazer mais uma coisa para melhorar, alguma coisa para melhorar a qualidade de ensino de Gurupi, além do aluno passar o dia na escola? O senhor tem mais alguma coisa para fazer que possa melhorar a qualidade do ensino? A situação nas escolas hoje, eu estou dizendo situação física, tá? Estrutural. Eu não acredito que uma escola física parede ensine ninguém. Você precisa de professores, pessoas. Essa é a nossa principal base dessas propostas que nós estamos colocando. Tanto que existe, depois o Davi vai falar mais especificamente, a Secretaria de Cidadania e Trabalho. Algumas escolas já foram me relatadas que necessitam de reformas. Tem outras com uma estrutura muito boa, mas muitas ainda são muito antigas, necessitam reformas. Teria que ser feitas reformas individualizadas. E
Uma das demandas maiores que tivemos aqui dos cidadãos que nos procuraram para que nos auxiliar a fazer esse projeto é a qualificação em uma escola agrícola, que há muitos anos se tentou fazer, mas nunca se efetivou, nunca se concretizou. Eu proponho isso, inclusive está no projeto, de uma escola agrícola, para que as crianças que morem na área rural, na zona agrícola, que gostem do assunto, que gostem de trabalhar com agropecuária, com isso, tenham a oportunidade de se qualificar numa escola agrícola, de tempo integral. E, principalmente, o Franklin, o problema hoje do professor em relação ao aluno. A qualificação com cursos profissionalizantes dos professores, e, inclusive, agora, nessa pandemia, nos ensinou, no webinário que nós fizemos até, nos ensinou a todos que necessitamos de uma qualificação também para cursos e aulas virtuais, é uma necessidade real, concreta. Também do aluno. Você tem um professor que é mal remunerado, porque o Fundeb existe o recurso para remunerar. Então, não é aplicado, hoje aplicado em torno de 15% da educação básica, que é a função da prefeitura. E você tem um professor mal remunerado, muitas vezes não incentivado, ou muitas vezes não tendo o apoio necessário para se qualificar. Por quê? Ele não tem, entre aspas, uma recompensa em cima disso. Qual é a proposta nossa? Os professores serão avaliados em cima do resultado dos seus alunos, nas avaliações, e serão premiados com o quê? Com bônus, com cursos, com bonificações. Você incentiva o professor, inclusive cria uma competição saudável entre escolas de quem será melhor, qual é a melhor escola. E, por outro lado, os alunos também, você tem um aluno que simplesmente está lá por obrigação, ou seja, não tem um apoio. Os melhores alunos, os que tirarem as notas melhores, se forem melhores qualificados, eles terão, por outro lado, também um apoio no sentido de curso de capacitação que a prefeitura pode pagar, curso de especialização, ou seja, ele tem que ter um prêmio de merecimento pelo esforço de estar estudando e se sair bem na escola. Esse é o viés que você tem que trabalhar, de qualificação de professores com a bonificação e o apoio. Bonificação não digo só financeira, mas também de curso, capacitação, reconhecimento pelo esforço do professor por ter colocado a escola dele, a turma dele como uma turma melhor colocada e classificada, e do aluno também, que se ele estudar muito, ele vai ter um apoio da prefeitura, um apoio de que ele vai conseguir curso, vai conseguir alguém que o ajude a qualificar, ou seja, um prêmio também para o aluno. Entendi. Bom, tem algumas pessoas participando com a gente na rede social e com certeza a gente deixa o nosso cordial abraço, a Terezinha Almeida, a Coca, o Hélio Buenarga, que inclusive deixou uma pergunta aqui quanto à qualificação e a valorização da capacitação dos professores. Daqui a pouquinho o nosso futuro prefeito vai estar respondendo para o senhor também, e a gente agradece a participação, tá? E continuando aqui a nossa entrevista, a gente fala das reivindicações que estão sempre sendo feitas por falta de opções às atividades culturais aqui na nossa cidade. O que o senhor pretende fazer para incentivar e para impulsionar a cultura aqui na capital da Amizade? Bom, a questão cultural, ela sempre bate no seguinte ponto, no seguinte problema. Não existe um calendário cultural em Gurupi. Existe um faz de conta, um calendário que é feito, mas é simplesmente um papel na mesa da Secretaria de Cultura. A prefeitura ela tem que ser proativa, ela tem que criar um calendário cultural, esportivo no caso, e voltado para quê? Para uma efetividade e concretização disso. Ela tem que ser ativa, ela tem que oferecer um calendário anual e chegar para as instituições culturais de artesanato, de dança, de música, de gastronomia, de esporte, de ciclismo, corrida de rua, de turismo, e provocar, movimentar. Falar, nós temos um calendário, tal dia teremos um evento, e fazer essa divulgação utilizando muito a Embratur, que ela é um órgão do governo federal que é feito para isso, divulgar isso num calendário nacional, valorizar com prêmios e outros valores que a prefeitura pode bancar, poderia financiar, trazendo pessoas de ponta, referências culturais, de artesanato, de música, de esporte, para que façam parte desse calendário nosso, e isso, associações locais fariam essa movimentação e se sentiriam instigados a colaborar e a trazer, inclusive, investidores. Porque a cultura, a educação, a economia
e o turismo, eles andam juntos. Um calendário cultural ele não pode simplesmente ser um calendário cultural sem um retorno financeiro para o município. E eu falo retorno financeiro não é de impostos somente, é um retorno financeiro de circulação de dinheiro na cidade para que a economia se movimente também. Então, isso tudo é interligado. Tá? Isso tudo simplesmente são questões em que a prefeitura, deixando de ser passiva, esperar que as associações procurem ela e peçam, a prefeitura tem que ser ativa e criar esse calendário e apresentar para as associações e fazer com que elas se movimentem e cobrar muitas vezes. Poxa, mês que vem tem um evento tal. Por que a associação de X não fez isso? Não está se movimentando para isso? Cobrar isso. E também auxiliar na divulgação disso em nível nacional e internacional, dependendo do caso, dentro do Estado. Entendeu? Essa é a função da prefeitura que a gente pensa. Uma prefeitura ativa, uma prefeitura que vai fazer, não espera que o povo faça e peça. Essa questão de prefeitura tem que ir lá pedir, isso é contraproducente e eu falo como patriota de direita, que acreditamos no liberalismo econômico, nós não acreditamos nisso. O Estado ele tem que ser um patrocinador, tem que ser um motivador da economia, não o contrário. A economia tem que estar correndo atrás da prefeitura. Prefeito, na área de segurança pública, que propostas o senhor tem para melhorar a segurança pública da cidade de Gurupi? Bom, aqui na Prefeitura de Gurupi não existe uma Secretaria de Segurança Pública. Essa até eu acredito que seja uma inovação do nosso projeto em relação a tudo. Né? A Polícia Militar aqui de Gurupi, ela não consegue atender adequadamente às demandas da população quando acionadas pelo 190. Até porque ela não tem efetivo para isso. Ela está fazendo o que ela pode, o que ela consegue. Ela faz muitas vezes até milagres atendendo a cidade de Gurupi com um pouco esse efetivo que ela tem. Então, existe a Lei 13.022 de 2014 que cria a figura dos guardas municipais. Ela já está regida na Constituição Federal, no artigo 144, mas existe uma lei específica em que Gurupi, pelo tamanho da população, ela pode estar autorizada a contratar 200 guardas municipais armados, utilizando armas compradas pela prefeitura com porte funcional, ou seja, utilizaria somente em serviço. A função desses guardas seria basicamente trabalhando em conjunto, claro, com a PM, que ela seria uma força auxiliando a PM, junto com a Polícia Civil, porque ela coleta informações também que iriam auxiliar a Polícia Civil, muitas vezes, tentando localizar pessoas que ela circulando, ela vai estar acessando, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. A função básica dessa guarda municipal primeiro, segurança das escolas. É inadmissível hoje professor ser agredido em escola e não tem para quem recorrer à sua segurança. Guarda municipal faz segurança da escola, dos alunos e dos professores. Guardas municipais constantes, diretos, com escala de serviço permanentemente nas escolas municipais. Segundo, segurança dos cidadãos, que é função constitucional, inclusive está em lei, segurança dos cidadãos, da população munícipe, da população de Gurupi. E um trabalho de vigilância urbana, ou seja, ela estaria circulando juntamente com as câmeras hoje que existem já, que você amplia e cria uma central de interligação junto com a Polícia Civil, faz convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, porque nós temos uma BR atravessando são duas, né? E você consegue trabalhar interligando essas forças de segurança todas, em que a Guarda Municipal ela teria não só o efetivo de 200 guardas, que é o limite que a lei permite para Gurupi, mas simplesmente um apoio de todo o sistema de segurança, para que todos se conversem e você faça uma segurança efetiva, tanto nas escolas quanto patrulhamento de rua. Porque no momento que você liga, e eu falo isso já por experiência em outras cidades que acontecia, você liga para o 190, a PM muitas vezes está atendendo a outra ocorrência, mas passa para a Guarda Municipal. Você liga para o 190, mas quem aparece é uma viatura da Guarda Municipal. Essa parceria tem que existir. Senão não funciona a segurança pública. Então essa basicamente é a nossa ideia principal de criar uma guarda municipal, não nos modos de faz de conta. Tem ali, de vez em quando, passeia na rua. É para efetivamente trabalhar na segurança das escolas e da população. Muito bem. Bom, o pessoal que está nos acompanhando aí de casa, está acompanhando através das redes sociais, nós pedimos desculpas a algumas falhas que estão acontecendo aí no nosso sistema de chroma key, né?
devido ao fundo verde, às vezes aqui nas nossas camisetas, né? Mas que o nosso pessoal está trabalhando ali para que tudo funcione de acordo. O importante é que as pessoas estejam nos acompanhando. Ainda continuando a falar de segurança pública, e o senhor falou aí da contratação dos guardas municipais. Como o senhor pretende contratar esses guardas municipais aqui no Gurupi? Pega outro microfone. Do porte de arma dos guardas é um dos requisitos da própria lei 13.022. Eles têm que ser guardas concursados, não é contrato. Tá? Esses guardas seria o quê? Seria feito um concurso público para a contratação desses guardas. E esses guardas passariam por exames psicotécnicos, por exames de sanidade mental, de médicos, físicos e um curso de formação. Exatamente para o atendimento à população, atendimento humanitário, mas também sobre legislação penal e todas as atribuições deles. Não é simplesmente contratar eles e jogar na rua. Toma, agora você é guarda municipal. Isso aí faz de conta. Você tem toda uma formação, porque um guarda municipal, na Constituição, ela consta da Constituição, a guarda municipal, e é um dos agentes de segurança do município, mas é um agente de segurança. E que ele vai estar armado para a sua defesa e dos terceiros. Porque essa arma ela vai ser do Estado, do município, no caso, para utilizar em defesa. Então, ele tem que ser preparado para aquilo. Não pode simplesmente jogar o guarda. Então, vai ser feito um concurso público, essa é a proposta nossa apresentada, para a contratação desses guardas municipais, aquisição de armamento, treinamento, existe toda uma logística em cima para você conseguir fazer com que esse guarda ele esteja formado, em condições de atuar na rua e em contato com as pessoas. Entendi. E acho que o pessoal que está em casa também nos acompanha nesse bate-papo, nessas épocas que vivemos, de dificuldades devido à pandemia. E mais uma vez eu repito a vocês, estamos aqui de acordo às regras da Organização Mundial de Saúde, trabalhando para levar para vocês as propostas do nosso candidato Farley Federal e do nosso vice Davi Franco. E como eu disse no início, respeitando a vida de cada um. Nós estamos aqui juntos, mas respeitando todas as regras, porque a vida é mais importante do que qualquer cargo público. Aí nós vamos continuar seguindo e com certeza estaremos até o final dessa caminhada trabalhando de acordo às regras da Organização Mundial de Saúde. Até porque nós somos seres humanos e queremos o melhor para a nossa cidade de Gurupi. Não é porque começou as épocas de eleição, de busca do voto, que nós vamos sair por aí carregando um monte de gente, fazendo festas como se nada estivesse acontecendo, porque a gente sabe que a pandemia está aí, está matando, são milhares de pessoas em todo o mundo que já perderam suas vidas, e aqui nós respeitamos. O patriota respeita a vida de cada um. Dando continuidade, falamos de cidadania e trabalho. Prefeito. Beleza, então nós vamos para um intervalozinho rapidinho aqui agora. Só um minutinho, já a gente volta. Depois do intervalo, falando de cidadania e trabalho com o nosso futuro vice-prefeito, jovem, Davi Franco, aqui da cidade de Gurupi. Um menino jovem, atuante, trabalhador, sem nenhum vínculo, e com certeza vai trabalhar muito pela nossa cidade. Daqui a um pouquinho de volta. Mas como o nosso prefeito falou muito, né? E a gente vai dar um descanso para ele aqui, enquanto a gente bate um papo também com o Davi, até porque a gente precisa que aquelas pessoas que ainda não conhecem o menino Davi, que é também morador de Gurupi, trabalha aqui na Avenida Maranhão,
trabalho digno, é amante dos animais e que com certeza é o melhor para a nossa cidade. Davi, vamos falar de cidadania e trabalho, nós dois? Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que está no plano de governo de vocês, e eu acho que as pessoas que já leram o plano de governo também têm essa mesma dúvida que eu. Estamos aqui hoje para esclarecer. E eu quero lembrar o pessoal que está participando aqui no Facebook, que tem algumas perguntas, inclusive a do Hélio, cada live a gente vai trazer um assunto, uma secretaria, um assunto direcionado, tá? E que na nossa próxima live, a gente vai estar falando, quando a gente estiver falando das escolas, da educação, enfim, direcionado a isso, a gente responde as perguntas direcionadas a essa live, tá bom? Cidadania e trabalho. O que será exatamente essa secretaria, Davi? Bom, Frank, boa noite ao pessoal mais uma vez que está acompanhando. Essa secretaria, ela tem por objetivo integrar os serviços das demais secretarias. A gente acredita numa ligação orgânica, né, que tem com esta, e queremos tornar mais fácil e ágil e eficiente aos serviços essenciais dos cidadãos. O que nós temos a falar é que tirar o status de secretaria de algumas dessas pastas não diminui o valor, não diminui o seu valor. Nós temos aqui, pelo contrário, nós faremos com que os orçamentos sejam ampliados onde realmente elas precisam ser aplicadas, sendo a prioridade dessa administração a nomeação para as pastas, seguindo como diretorias, coordenadoras, né, e etc. De pessoas capacitadas, Frank, com a formação em suas devidas áreas, independente de partido político ou coligação. Tá certo, Davi, mas me explique aí o que é este banco de dados sociais. Nós temos aí, dentro deste projeto, o banco de dados sociais, que vai nos auxiliar a conhecer mais as necessidades da população e conseguir planejar um atendimento prioritário. Esse banco de dados, por sua vez, vai ter dados aí de todo cidadão para que ele possa ser assistido de uma melhor maneira, de uma maneira mais humana. Dentro desse programa de cidadania, nós temos aqui como criar programas de referência da pessoa em situação de risco, privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e adolescentes em situação vulnerável e vulneravelmente social, né? E esse banco de dados vai nos auxiliar a ter esses dados, a planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, a comunidade e a igreja como parceiras na construção de uma sociedade comprometida com o bem comum, tornar efetiva realidade e não de atuação ficcional os centros de referência especializados da assistência social, o CREAS, revisar e reorganizar e revitalizar o CAD, que é o Cadastro Único para a extensão dos programas sociais, e a aplicação de suas normas para uma verdadeira eficácia em base em um banco de dados, que é esse o banco de dados que nós vamos ter ele alimentado aí em funcionalidade e as assistências sociais, que semanalmente vai ter que fazer a alimentação desse banco de dados, para que nós possamos ter a eficácia desse sistema. Criar um centro de referência da pessoa em situação de risco, promover ações integradas nas áreas de assistência social, cultura, educação, esporte, lazer e saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família. Fortalecer, ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual, desenvolvendo projetos reais contra a violência e abuso da diversidade sexual e do gênero. Nós vamos ter também como apoiar e criar e fiscalizar com eficácia os abrigos, os lares e as demais instituições sociais e filantrópicas, tanto de idosos quanto de criança e adolescente. Reativar o restaurante popular, com apoio do Mesa Brasil e dos pequenos agricultores. O que é importante também salientar que empreendedores municipais serão priorizados na aquisição de bens e alimentos deste plano pela Prefeitura Municipal. Centralizar as ações e controle das ações sociais de cidadania
esporte e trabalho, principalmente quanto ao banco de dados social, com todas as informações dos cidadãos grupienses, como saúde, educação, moradia, habitação, emprego, empreendedorismo, assistência social, segurança pública, vulnerabilidade, programas sociais do governo federal, entre outros. O que eu quero dizer com isso, Frank? Dentro desse banco de dados, que fique bem explanado aí para o pessoal, nós vamos ter o conhecimento da necessidade real da população. Nós vamos ter ali como saber quantas crianças nasceram em um determinado setor, porque nós teremos ali efetivamente com que a assistente social funcione, que chegue até esses lares, que sejam assistidas. Se temos uma pessoa da melhor idade, necessitando de um medicamento, as pessoas com algum tipo de deficiência especial, que não tem como até mesmo buscar esse medicamento, essa medicação, nós teremos aí um trabalho dentro desse banco de dados que vai facilitar a entrega desses medicamentos. Então, esse banco de dados, Frank, funcionando, não é que teremos o controle da população grupiense, muito pelo contrário, nós teremos o controle daquilo que deveria de fato funcionar, a população, daquilo que de fato a população tem o direito, que são seus direitos básicos de funcionar de maneira efetiva. Tendo esse banco de dados sempre atualizado, nós vamos saber a real necessidade da população. Nós temos aqui dentro dessa pasta, que eu tive a oportunidade de participar dessa criação, as propostas para criança e adolescente também. Com o propósito de acolher e cuidar das crianças e jovens, sendo elas residentes de qualquer classe social, esse programa vai desenvolver projetos que darão suporte aos pequenos cidadãos de Gurupi, tendo um olhar ainda mais atencioso para aqueles que não possuem uma estrutura familiar sólida, sofreram ou sofrem qualquer tipo de abuso físico ou psicológico, sendo dentro desta pauta, criar um projeto intitulado Filhos de Gurupi, que tem por objetivo fazer com que a criança e o jovem seja visto por parte da sociedade, garantindo-lhe todo o amparo, como se família deles fosse, com que esse projeto funcionasse de maneira com que abraçasse os jovens e os adolescentes, oferecendo a essas crianças e jovens toda a assistência, desde a infância até sua inserção ao mercado de trabalho, que acreditamos que essa parte, infelizmente, tem deixado até então muito a desejar, como as subdivisões que garantirão o apoio infanto-juvenil. Teremos, em primeiro lugar, aí o Conselho Tutelar, lar de passagem, lar de qualificação, para jovens em idade, o orfanato, e um setor de suporte composto por integração aos projetos culturais, esportivos e de iniciação ao mercado de trabalho, além de garantir o apoio psicológico nas escolas às crianças. Temos assistido, infelizmente, uma juventude ociosa, uma juventude suicida. É triste falar nesse ponto, mas é um ponto importante e que a prefeitura necessita, o município, o poder público precisa dar essa atenção especial a esse caso. E nós temos dentro do nosso projeto mais humanizado com que essa parte, essa pauta seja atendida com prioridade dentro das escolas. Nós temos aí uma grande parte da juventude que não aprendeu a perder. Como eu já disse uma vez, são crianças que não praticam mais o esporte. Nós precisamos reviver o esporte, os valores do esporte, porque com o esporte nós aprendemos a perder, nós aprendemos com que o nosso esforço faça com que ganhemos, com que possamos conquistar e melhorar cada vez mais. Hoje nós temos aí juventude que, através de jogos digitais, não consegue perder e desliga os seus jogos e ali finaliza, e assim tem abatido o caráter. E nós estamos aqui para fortalecer mais essa parte também. Instituir um cadastro único para acompanhamento de pessoas assistidas pelos órgãos de assistência a crianças e adolescentes. E também temos o programa para a família e a mulher, o programa para habitação. Acreditamos que a habitação vertical tem que ser levada em consideração, já passou do tempo, né, aqui no município de Gurupi, de sanar aí a necessidade da habitação trabalhando o vertical. Falamos aí de apartamentos e o programa de proposta para a melhor idade.
nós também temos o programa para o atendimento às pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, o programa para o esporte e lazer e o bairro em movimento, Frank. Tem aí, dentro dessa pasta, temos uma ampla explanação de tudo aquilo que o cidadão precisa e que nós vamos trabalhar efetivamente com um olhar mais próximo, com um olhar mais humano. Muito bem, Davi. Depois a gente vai poder explanar mais sobre essa pasta da cidadania e trabalho e com certeza está aos poucos passando à população tudo o que pode ser feito por nossa cidade. Voltamos aqui ao prefeito Farley e a gente fala agora do desenvolvimento econômico, do agronegócio e também do empreendedorismo. Prefeito, que medidas o senhor pretende realizar para injetar recursos e fazer a economia de Gurupi voltar a andar? Frank Ney, eu vou me permitir só um adendo aqui. Certo. Tem o Alex Oliveira ali, deu um comentário ali que mora em Gurupi há 4 anos e nunca conheci minha agente social. Ele disse aqui. Alex, com certeza, vão conhecer os servidores de Gurupi, porque eles vão trabalhar. Eu até brinquei agora, ontem nós tivemos um evento religioso aqui, de início da nossa campanha. Eu até falei que duas coisas, além da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas e Controladoria do município, que irão agir muito interligadas, porque vamos ter que fazer toda essa controle e fiscalização de verbas municipais, estaduais, federais. Eu até brinquei que eu vou precisar de um padre e um pastor na prefeitura. Aí um pastor me perguntou, mas por que um padre e pastor? Porque eu vou ter que excomungar e vou ter que exorcizar muitos fantasmas nessa prefeitura. E com certeza eles serão, se depender de mim, exorcizados. Porque prefeitura não é lugar para fantasma. Tá? Depois eu vou falar sobre a questão da infraestrutura do cemitério, lá é lugar de fantasma, não é na prefeitura, fazendo de conta que trabalha, inclusive alguns nem aqui trabalhando, morando em outra cidade e só vindo aqui para receber. Isso aí, alguns fantasmas serão exonerados, exorcizados, aliás. Né? Bom, voltando ao assunto aqui, desenvolvimento econômico, agronegócio e empreendedorismo. Eu vou novamente colocar pontos básicos e pontos imediatos, que depois a gente vai desenvolver numa live específica sobre isso. Certo. Mas, por exemplo, umas atitudes administrativas pequenas, simples, no caso da Unir, que não é tão simples, mas que vai demandar, e amanhã, inclusive, na Ampud, eu vou estar sendo entrevistado sobre isso. Eu sou favorável à federalização da Unir, não privatização, federalização, porque a educação ela tem que ser pública, não privada. Eu sou contra qualquer privatização das funções típicas do Estado, saúde, educação e segurança. Isso aí não pode privatizar, ao meu entendimento, não, o que eu defendo, nunca. Vamos cogitar que a federalização da Unirg, o MEC assuma a Unirg e todos os alunos e professores e servidores da Unirg sejam encampados pelo MEC, pela Universidade Federal, ou seja, passam a ser alunos da Universidade Federal, professores da Universidade Federal, servidores do MEC. Como foi feito na Unitins no ano 2000, que eu sou um exemplo disso. Eu iniciei em 98 a Unitins como paga, no meio em 2000 ela foi, o Estado bancou ela 100%, pagava a mensalidade, em 2002 eu me formei como Universidade Federal. Já era Universidade Federal, eu passei a ser aluno. Você imagina, eu vou me basear no orçamento de arrecadação da Unirg que ela colocou e está no portal Transparência da Unirg do ano passado, 65 milhões de mensalidades que os alunos pagaram em 2019. Eles sendo uma universidade pública, gratuita, federal, os alunos não pagariam mais essa mensalidade. Esse dinheiro, ele não sumiria, ele iria ser revertido e gasto na cidade. Ou seja, você tem uma injeção de milhões, simplesmente nessa federalização. Uma questão básica de matemática. Você fazendo com que hoje um grande efetivo da prefeitura ela é contratada, você fazendo um concurso público, mesmo nos moldes de um concurso público de contratação temporária por 5 anos, mas é um concurso público de estabilidade do servidor por 5 anos. O que acontece?
Hoje o contratado ele não consegue fazer financiamento, não consegue comprar casa, não consegue fazer um CDC no banco, não consegue fazer nada, porque o contra-cheque dele contratado não permite. Ele sendo concursado, ele vai conseguir financiamento em banco, comprar casa, carro, fazer parcelamento de dívidas. Ou seja, você tem uma injeção de dinheiro também no comércio de Gurupi. Simplesmente mudando a figura de contratado para concursado. Claro, o concurso público vai ser feito, né, dentro dos modos da legalidade. Outro ponto também, que eu conversando até com o Zezinho, contador, que é o candidato nosso a vereador, é incentivos fiscais aqui. Não é simplesmente dar o incentivo fiscal da área e sem qualquer comprometimento da empresa que vai vir. Hoje, o SSQN aqui de Gurupi é 5%. Aqui em Cariri, a aliança é 3%. Ou seja, o Gurupi já não é atrativa nem para vir para cá. A prefeitura fazendo esse tipo de redução tributária, mas com responsabilidade de comprometimento. Existem empresas hoje que são profissionais de ficar de 10 anos pulando de município em município atrás de incentivo. A empresa ela deseja uma área para se instalar, daremos o apoio. Redução de impostos e incentivos fiscais, daremos apoio. Mas, durante 10 anos, um exemplo, mas vai assinar um compromisso, um contrato comigo de ficar aqui 20, 25, 30 anos. Se sair antes, vai pagar todo o imposto, todo o incentivo fiscal retroativo que ficou devendo à prefeitura. O que eu faço? Eu vou simplesmente espantar essas empresas profissionais que vêm para cá, 10 anos, não pagam imposto, 10 anos e um dia vão embora. Todos aqui em Gurupi sabem e muitas pessoas nessa hora estão lembrando de que realmente eu conheço a empresa tal, empresa tal, empresa tal. Então isso são pequenas atitudes e pequenos... o gerenciamento administrativo se consegue injetar na economia, no agronegócio, no empreendedorismo municipal. Ajudar a quem quiser. A prefeitura tem que ter um ponto de apoio que funcione para que o empreendedor queira montar uma empresa, queira começar o seu negócio, tenha onde chegar na prefeitura e falar, eu quero montar uma empresa, como é que eu tiro meu CNPJ, como é que eu faço minha licença, como é que eu tiro meu alvará. Ou seja, essa estrutura jurídica que hoje não existe. O empreendedor aqui em Gurupi, se quiser montar uma empresa, vai sozinho, você se vira. E se não cumprir a lei, a prefeitura multa. O que é isso? A prefeitura tem que ser uma facilitadora de negócios, não uma complicadora. Então, são questões que você consegue incentivar que o empreendedor invista aqui. Gurupi volte a ser atrativa. Gurupi volte a ser uma cidade que tem logística, é um ponto atrativo e que vale a pena investir. Tanto do pequeno quanto no médio. Não adianta ficar inventando a roda de que vamos criar parque, sei lá o quê. Não, Gurupi ela é o quê? Ela é agropecuária, primeiro setor. Ela tem um primeiro setor forte, agropecuária, tem um terceiro setor de comércio, que são batalhadores que estão sobrevivendo com sangue e suor, e agora nessa crise ainda muito mais. E um segundo setor, meia boca, diria assim, utilizando um palavreado bem popular. Você incentivando o segundo setor, indústria, que é beneficiamento de carne, leite, soja, arroz, você consegue criar um parque industrial em que o terceiro setor vai fornecer para ele e o primeiro setor se desenvolve porque tem onde triturar a soja, fazer óleo, descascar arroz, beneficiar a carne para que ela não vá in natura, ou seja, indústrias que agreguem valor à produção bruta nossa. Isso também tem que ser incentivado. Mas para isso, aí depois nós vamos conversar sobre a questão da infraestrutura, você interliga todos os setores. Você interliga a educação que vai comprar o alimento do pequeno produtor e não de fora. Você envolve a questão turística e de cultura que vão fazer eventos para que incentive isso, para que incentive o comércio local, que venham empresas, venham logísticas, venham empresas e outros setores venham para cá, para que invistam aqui em Gurupi e fiquem em Gurupi. Esse é o mais importante de tudo. A empresa não é para vir para aventurar em Gurupi. Não é um dinheiro volútil, faltou a palavra agora, transitório. É um dinheiro que vai vir investir em estrutura e emprego. É isso que a prefeitura quer. Mas a prefeitura vai deixar de arrecadar. Ela arrecada indiretamente de outros meios, gerando emprego, o próprio emprego gasta o dinheiro no comércio e esse comércio gera imposto que foi beneficiado para a empresa. É uma máquina, uma engrenagem complexa, não é um fato isolado.
não é fazendo maquiagem na prefeitura, é dando condições para que ela traga investimento e valorizando o empreendedor local, que ele hoje e o comerciante estão sozinhos. Eles estão sobrevivendo e estão lutando sozinhos, dando sangue e o suor para tentar sobreviver muitas vezes. Eu vou dar estatísticas, desculpe, de que com essa pandemia, no mínimo 40% dos negócios do Tocantins, Brasil, Tocantins, Gurupi, fecharam. E fecharam, eu digo, não é fecharam e vão voltar a trabalhar, não, fecharam de vez, porque já estavam com dificuldades e essa pandemia piorou. Você tendo um incentivo a uma empresa que tenha solidez e venha com apoio da prefeitura, com apoio para que ela funcione, redução e incentivos para que ela consiga trabalhar e consiga ser produtiva e gerar empregos aqui, e para o pequeno empreendedor que tem o apoio da prefeitura e não a dificuldade da prefeitura, você consegue gerar, no mínimo, vários empregos e aumentar significativamente a renda e a economia do grupiense. Muito bem, prefeito. Agora nós vamos falar, ainda continuando nessa questão de desenvolvimento econômico do agronegócio e do empreendedorismo. O senhor, com todas essas medidas, pretende conceder incentivos fiscais? Sim, mas como eu falei antes, os incentivos fiscais eles são com responsabilidade. Não é incentivo fiscal, porque a empresa promete mundos e fundos e vem, eu vou fazer, vai acontecer. É o que o amigo lá falou. É a cidade do vamos fazer, vai acontecer e vamos ter, e nunca tem. A empresa quer vir, tudo que a prefeitura puder fazer para trazer a empresa para cá, que ela traga recursos e empregos, a prefeitura vai conceder e vai ajudar. Mas esta empresa, essa indústria tem o comprometimento de ficar no mínimo 100% do tempo do incentivo. Se o tempo foi 5, ela tem que ficar 10 anos. Se for 10 anos, ela vai ter que ficar 20. Senão, vai devolver o dinheiro do incentivo fiscal concedido. Certo. Bom, o senhor já tinha respondido a pergunta, mas é bom a gente estar frisando para que as pessoas realmente entendam. Para você que está nos acompanhando de casa, obrigado realmente pela sua companhia. É importante, nesse momento, você estar acompanhando as nossas lives através do @patriota.com. Você pode, nesse instante, linkar com seus amigos e também está levando a eles esse nosso bate-papo descontraído com o candidato a prefeito Farley, o vice Davi, para que as pessoas de Gurupi possam estar conhecendo os nossos planos de governo, de pessoas que realmente querem o melhor para a nossa cidade. Vamos falar de meio ambiente e turismo, prefeito. O que o senhor pretende fazer em relação à reciclagem de lixo, que é um grande problema e antigo aqui na nossa cidade? Primeiro, você tem um problema hoje, inclusive pegou fogo até no depósito de papelão lá, esses dias aí. Você tem um problema aqui de Gurupi, que a reciclagem de lixo é vista como coleta de papelão ou das pessoas que coletam latinha na rua. Reciclagem de lixo não é isso, é mais que isso. Não existe, eu tentei já por 2 vezes fazer uma visita ao aterro sanitário aqui de Gurupi para conhecer a estrutura. Eu não consegui. Nem resposta me deram ao ofício. Ou seja, parece que é um mistério alguém entrar lá. Você, reciclagem de lixo, você envolve a conscientização da população, a educação do povo para que faça a divisão do lixo orgânico, metal, vidro, papelão, etc, etc. E dentro do aterro sanitário, você tem várias, entre aspas, fontes de renda que estão se perdendo lá. Você criando a prefeitura, o que eu pretendo é criar uma associação de reciclagem de produtos e materiais, em que as famílias que estão interessadas em fazer essa reciclagem se cadastram junto à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, juntamente com a Secretaria de Cidadania, porque elas vão ter um acompanhamento da parte da cidadania também de apoio. E essa associação, como é que ela vai trabalhar? Toda a reciclagem, todo o lixo coletado em Gurupi, orgânico, metal, plástico, vidro e outros, ele vai até o aterro sanitário e a área específica. E isso, quando eu falo com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, que existem recursos
para que esse tipo de programa funcione e esse tipo de programa seja eficiente e exista. Só que nunca foram atrás disso. Dentro do lado do aterro sanitário, ou teríamos que ver o local específico, um local com esteira de separação de material, biocompostagem, para que você faça o quê? O reaproveitamento do papelão, do vidro, do metal e do lixo orgânico que você entra em biogeradores e gera gás. Isso existe em São Paulo já. A capital de São Paulo, ela gera toneladas e toneladas de lixo por dia, que muitos deles são reciclados e criado biogás. E é uma fonte de renda. Como entra a prefeitura e a associação nisso? A prefeitura consegue, via Ministério do Meio Ambiente, os recursos de esteira, maquinário, ensacadora, trituradora, esterilizadora, biodigestores, etc., instala, e essa associação, e aí entra a Secretaria de Cidadania, auxiliaria que ela existisse de forma de fato e de direito, com CNPJ e estatuto próprio, e diretoria, conselho fiscal, formado por famílias de grupienses que residem aqui, e todo esse equipamento seria concedido à Associação de Recicladores no sistema de comodato de uso, ou seja, ela é responsável pela manutenção. Todo o lucro de venda desses resíduos para Goiânia, São Paulo, onde for, que a prefeitura também auxiliaria a abrir esse mercado para comércio, todo esse recurso, tirado dos impostos municipais, federais, estaduais, que teria que pagar, obviamente, né, é dividido entre as famílias. É um lucro das famílias que trabalharam. A prefeitura não interessa em lucrar nada com isso. A prefeitura nem pode lucrar com isso. A função da prefeitura é instigar e incentivar esse tipo de associações para que, se essas famílias se reunirem, reciclarem esse lixo, venderem isso e ganharem a renda que for, é delas. É 100% delas. Isso também faz com que, aí voltando ao desenvolvimento econômico do município, gera uma riqueza que hoje está sendo perdida lá no aterro sanitário. Ela está sendo perdida. Para os senhores terem uma ideia, e os agricultores aqui, se eu estiver incorreto, me corrijam, todos os vasilhames que são usados de defensivos agrícolas na plantação, na soja e outros produtos, eles devem ser devolvidos ao aterro sanitário em um local próprio, lavados, esterilizados. Esses vasilhames, eles podem ser vendidos para a fábrica novamente. Esse dinheiro iria ser revertido totalmente para a associação, dividido entre as famílias. Ou seja, são fontes de renda que estão se perdendo. Fonte de renda e dinheiro em Gurupi que está se perdendo, simplesmente porque não estão fazendo. São ações simples que você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, e muito. E a função da prefeitura o que é? Dar o equipamento, dar as condições, dar a área necessária e o equipamento todo incomodado de uso. Ou seja, a associação é responsável só pela manutenção. O patrimônio continua sendo da prefeitura, mas elas vão usar enquanto a associação existir, sem ônus. O ônus que tem é o quê? São os impostos normais, de INSS, ESQN, imposto de renda, etc., que são os impostos definidos em lei. Mas, tirando isso, todo o lucro é da associação, das pessoas que trabalharam. Essa é a ideia nossa básica de turismo, de meio ambiente, desculpe. Bom, estamos respondendo as pessoas que estão nas redes sociais, inclusive muitas perguntas aqui. Eu quero lembrar vocês que nós estamos fazendo uma apresentação geral hoje dos nossos projetos, e a cada live a gente vai trazer um assunto específico, né? E a gente vai estar respondendo as perguntas de acordo a esse assunto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai mandar um abraço para vocês que estão participando aí junto com a gente, tá joia? Ainda falando de meio ambiente, o nosso turismo, nós sabemos que Peixe, nossa cidade vizinha, cidades banhadas pelo Rio Tocantins, o Rio Formoso, em épocas de praia, e as pessoas se deslocam e deixam a nossa cidade de Gurupi para curtir praias, e às vezes nessas épocas do ano a nossa cidade ficam desertas. E que na realidade nós não temos algo nessa questão de turismo que segure as pessoas aqui por um certo tempo, além do carnaval. Qual proposta o senhor tem para o turismo aqui na nossa cidade? A questão específica do turismo, e aí eu vou colocar também em questão da cultura. Turismo e cultura não é só carnaval.
Não existe só o carnaval. Você fazendo um calendário cultural de eventos esportivos e culturais em consonância com outras cidades, como Peixe, etc., para que não haja conflito de, entre aspas, clientes, porque quem consome cultura e turismo é um cliente da prefeitura, do comércio local. Para que não faça o mesmo evento na mesma hora em 2 cidades, você divide. O Grupi hoje não tem uma identidade turística, ela não tem o polo turístico para que turismo de passagem, turismo não existe, isso aí é ficção. Você tem o quê? Você tem a Ilha do Bananal, que é um ponto turístico, você tem um Jalapão, que é um ponto turístico, você tem Natividade, região, que inclusive é questão de ourives, etc, etc. Peixe, na época das praias, que esse ano não teve, né? Então você cria o quê? Você criando um calendário turístico de gastronomia, música, etc., você faz com que o município se torne um ponto turístico e cultural. Você cria isso. O Grupi hoje não tem esse atrativo turístico, que não é um ponto turístico, ele é um ponto de estrutura logística de agronegócio. Essa é a natureza de Grupi. Não adianta ficar mudando, inventando ou criando fantasias, mundo de Alice, isso não existe. Nós temos que criar um calendário cultural de eventos esportivos e fazer e criar, junto com a Embratur, com a Secretaria Estadual de Turismo, criar um calendário anual efetivo e que faça com que as pessoas venham a Grupi conhecer aquele evento, um calendário cultural, e eu falo também calendário de eventos, congressos. Você tem o quê? O que precisa? Eu trabalhei isso em Fortaleza antes de entrar para a Polícia Federal. Para que um congresso venha para uma cidade, ela precisa o quê? Logística de hotelaria, que Grupi tem. Entradas e saídas e transporte rodoviário, que Grupi tem. Você está próximo de Brasília, de Palmas, tem um aeroporto. Aqui o aeroporto de Grupi também tem que ser reformulado. E você tem que ter um centro de convenções que Grupi tem. Então você consegue aos poucos atraindo esse tipo de turismo de eventos. E você faz o quê? Que consequentemente, essas pessoas não vêm só para aquele evento, ela traz a família, que vai gastar no comércio, que vai gastar no serviço, em Grupi, que vai fazer a máquina se movimentar. Basicamente isso, você tem que ter um calendário e uma responsabilidade da prefeitura de ser a propagadora e a ativa nesse sistema. Não esperar que cada um, vocês venham aqui e me tragam os projetos. A prefeitura não pode ser isso. A prefeitura tem que levar os projetos e cobrar com que as associações e setores façam a sua parte e tragam, e venham com isso. Vamos falar da política de proteção dos animais. Nós sabemos que Grupi tem muitos protetores de animais, pessoal que trabalham, que doam suas vidas para cuidar dos animais, que às vezes pedem ajuda pela internet, aos amigos, aos colaboradores, aqueles que de repente também amam os animais, ao pessoal que trabalha, os médicos dos animais, os veterinários, enfim. Quais propostas o senhor pretende para que possa dar mais atenção à proteção dos animais? Que tem pessoas que realmente amam tanto que os tratam como filhos. E já tem outras pessoas, inclusive, que deixam a desejar, inclusive no meio público, e que não cuidam dos nossos animais como eles deveriam ser cuidados. Qual propostas o senhor tem para estar dando atenção e proteção para os animais da nossa cidade? Bom, Franklin, a princípio, iniciando, reestruturar o CCZ, para que ele consiga fazer uma castração humanizada e agendada, que hoje não existe. Eu até falo isso porque quem me auxiliou muito a gente a escrever essa questão da proteção, que inclusive, pelo que eu vi, a nossa proposta é uma das únicas que tem isso, esse tipo de tópico, pensando nos animais também, foi o Davi, que até eu vi até um comentário que ele é o protetor dos animais. A Leda Perini, que também trabalha muitos anos com isso, nos ajudou a fazer isso. A prefeitura ela tem que também auxiliar e efetivar a vacinação contra a leishmaniose, que isso é meio que obscuro dentro da CCZ. Você não tem estatísticas, leishmaniose humana mata, não tem estatísticas, não tem quem ajude, e a vacina leishmaniose é cara. Teríamos que ver junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Meio Ambiente, ou o Ministério responsável, como seria feito esse auxílio financeiro para adquirir esse tipo de vacinação. Porque é necessário, porque ela envolve saúde
das pessoas também. Porque a leishmaniose ela não é só de animais, ela também, pessoas morrem. E esse tipo de estatística ele é meio que obscuro, você não encontra, é meio que escondido. Isso teria que ser feito e alterado urgentemente. Tá? Outro ponto, retirada das vias públicas dos animais abandonados, tanto de grande, médio quanto pequeno porte. Hoje não tem. Hoje, quem nunca viu aí cachorros, gatos e até cavalos no meio da rua aí jogados e ninguém faz nada, fica por lá mesmo, até que eles sejam atropelados, ou, muitas vezes, um carro batendo neles, morre a família junto. Né? E uma coisa importante, um projeto de fonte de renda para os carroceiros, para que eles consigam fazer o serviço, muitas vezes, sem utilização desse trabalho animal. Isso tem que ser feito caso a caso, ponto a ponto. Não é algo generalizado. Não existe um remédio tudólogo para tudo. Você tem que ver ponto a ponto. Mas esses, basicamente, são o que a gente pensa de projetos para proteção de animais e defesa dos animais. E que, depois, como você mesmo falou, a gente vai trabalhar mais, vai explicar mais pormenorizadamente. E quem vai nos ajudar muito vai ser o Davi, a Leda, quem entende e que está nesse meio. Né? E que me ajudou a construir esse projeto. Muito bem. Bom, do CCZ o senhor já falou. Eu acho que é importante, sim, e Gurupi realmente é uma cidade que tem as meninas da ABB, que trabalham dia e noite correndo atrás dos animaizinhos, cuidando dos animaizinhos, amando, protegendo, e é importante a gente esmiuçar isso em uma próxima live. Na questão da infraestrutura, prefeito, o que o senhor pensa em fazer com as obras que irão e serão deixadas pelo governo anterior? O engraçado é que eu vejo nas redes sociais propaganda e valorização do que está sendo feito, que o novo prefeito não vai continuar. Eu tenho a seguinte premissa sempre. Não me interessa quem começou a obra, em nome de quem quer ser o criador, o idealizador da obra. Ela tem que ser concluída. Ponto. Não interessa quem começou. Ela vai ser concluída. Tá? Outro ponto importante é a questão do cemitério municipal. Além de ampliação e remodelação do cemitério, nosso projeto, nossa proposta é que esse cemitério seja gratuito. Porque a pessoa já está numa situação delicada de morte de um parente, de alguém, um ente querido, e ainda vai ter que pagar, muitas vezes, dinheiro, um recurso, uma quantia que ela não tem. Para enterrar em uma área pública, eu acho isso injusto, desumano. O cemitério tem que ser público. Ah, mas o cemitério tem custo de manutenção. Tem. Essa manutenção, digamos, são 10 mil reais por mês. Eu vou colocar um valor hipotético. 10 mil reais por mês. Existem 1000 túmulos, 10 mil dividido por 1000, 10 reais para cada túmulo, cada família. Gera-se um boleto nos modos do IPTU. Qual é o problema? É para manutenção. Só que hoje se paga taxa para manter o corpo ali. Que eu acho isso desumano, porque muitas pessoas não têm. Ou seja, o sepultamento, um caixão, alguma coisa mais simples, a prefeitura iria fornecer para as pessoas mais simples. Aí entra o cadastro, o banco de dados social, que identificaria essas pessoas mais humildes necessitariam. A prefeitura paga. Simplesmente as pessoas ficariam responsáveis pelo rateio da manutenção daquele cemitério. Só isso. Porque o bem é público. Agora, alguns sabem falar, a questão do crematório. Sim, aí o crematório municipal, eu sou favorável que seja uma concessão pública para uma empresa, porque um crematório é algo que a pessoa, a família deseja. Então ela vai arcar com esse ônus. Aí uma concessão municipal, feita uma licitação dentro dos tramos da lei, onde a controladoria fiscalizará, a procuradoria veria a parte jurídica, e que o crematório municipal instalado aqui em Gurupi, que é uma demanda também que as pessoas me cobraram, que não existe, nem próximo aqui. Você tem que mandar para Goiânia, ou Araguaína, acho que tem um também, né? A outra questão também, isso eu vejo muito, porque o problema hoje na Goiás, da infraestrutura, é você conseguir estacionar na Goiás. Impossível. Impossível. Tem, inclusive, alguns empresários que saíram da Goiás e foram para Mato Grosso, para Piauí ou para Pará, porque não conseguiam, os clientes não iam lá porque não conseguiam estacionar. Você fazer o quê? Ampliar o número de vagas de trânsito na cidade,
realizando um estudo de engenharia de tráfego. O que eu vejo hoje no tráfego em Gurupi é que a coisa é feita no achismo. Eu acho que aqui é bom um sinal. 4 tempos. Você não tem ninguém lá. 4 tempos. Aqui é bom, não, vamos tirar esse sinal daqui. Também não avisa ninguém. Não, vamos colocar mão única para lá. Também não avisou ninguém. A pessoa descobre quando vê, estou numa contramão agora. E você fazer uma engenharia de tráfego com engenheiros de tráfego que façam estudos de como você consegue ampliar a quantidade de vagas, reorganizar o fluxo de pessoas, o fluxo de carros no centro, com calçadas, calçadões, isso tudo seria estudado com todos os empresários junto, com a SIG, a CDL, conversando em conjunto. Falar, esse aqui é o projeto, é bom, não é? Porque não adianta fazer a prefeitura fazer um projeto de revitalização, de zoneamento, de estacionamento da cidade, ou de calçadões, alguma coisa, sem escutar o empresário. Ele fala, isso aí não é viável, não dá. Entendeu? Porque, como eu falei, não existe... Você tem que ver a versão do empresário, que, afinal de contas, ele é o gerador da riqueza dali. E ele tem que ser beneficiado com toda essa estrutura logística para que consiga gerar mais riqueza, mais emprego, e, consequentemente, mais impostos, etc. Né? Outro ponto também aqui que eu vi em algumas discussões, e já está há algum tempo, é a questão dos pontos de ônibus e do transporte coletivo aqui em Gurupi. O transporte público em Gurupi, ele tem que ser reorganizado com base no estudo de viabilidade de fluxo. Não adianta inventar, vamos fazer ônibus da periferia para cá, uma estação de baldeamento. Eu já vi várias cidades, inclusive Palmas já tentou fazer isso muitas vezes, 3, 4, 5 projetos, nenhum deu certo. Viabilização de fluxo, análise de demanda e fazer uma licitação em cima das empresas interessadas. Mas o que você vai fazer? Não tem hoje. Até isso acontecer, a prefeitura vai ter que assumir esse ônus, esse custo, porque não pode deixar o povo sem transporte. É um custo caro? É. Eles vão pagar as passagens? Vão pagar as passagens, como pagariam para qualquer empresa. A prefeitura tentaria amenizar esse impacto no orçamento dela. Mas a prefeitura, até fazer essa licitação, esse estudo, que aí eu repito, a minha cobrança como prefeito é uma cobrança de efetividade, ou seja, para acontecer. Não me interessa quem fez, quem não fez, eu quero que faça e que aconteça. Até lá a prefeitura vai ter que bancar esse serviço público. E não empurrar um para o outro, a prefeitura empurra para a empresa, que a empresa diz que o culpado é a prefeitura fala que o culpado é a empresa, e o resultado, a população sofrendo sem transporte. Tentar pegando mototáxi, Uber, sei lá o que, para chegar, ou bicicleta, moto, etc. Né? Outro ponto aqui também, e aí envolve a Associação de Reciclagem de Lixo também. Avaliação das matrizes energéticas e incentivar em Gurupi as alternativas de solar e biogás. E aí envolve a associação de reciclagem de lixo com os biodigestores, com a compostagem de lixo orgânico. O que é a alternativa de solar? Não só o comerciante, o morador ter a plaquinha solar dele, mas também uma fonte geradora de energia solar. Você tem um exemplo, Fortaleza, a região do Ceará todinha lá. Ela é repleta de ventiladores de captação eólica. Ou seja, o estado do Ceará, ele fornece energia para os outros estados, somente captação eólica, porque a matriz energética deles é vento. E eu não estou falando aqui em sacar vento, não, tá? Eu não tenho esse déficit intelectual, não. A matriz energética de Tocantins, a gente até brinca, a música mudou até, não é Rio 40 graus, é Tocantins 40 graus agora, né? É sol. Então vamos tentar fazer com que o Gurupi, e aí entra também no empreendedorismo, na geração de emprego. Gurupi, tendo esse tipo, empresas viriam para cá gerando empresas, gerando energia. E isso é um negócio. Geração de energia solar, energia elétrica, é um negócio, como a usina hidrelétrica é um negócio. Você traz isso. Você consegue trazer para cá esse tipo de negócio. Fazer com que ele seja, além de gerador de energia solar, também utilizando o biogás. O biogás, claro, bem menor pela demanda, porque não há uma demanda tão grande de compostagem para isso. Mas a energia solar você consegue trazer empresas interessadas e vir para cá. Como o Ceará fez com a energia eólica. É sim, não é complicado, mas precisa o quê? Precisa um gestor, um administrador, um prefeito que vá atrás disso. Vamos parar de fazer de conta que as coisas acontecem. E parar de vamos fazer e não faz. Ficar no vamos no futuro, vamos fazer agora. É para funcionar agora. Né? Algum tempo atrás, agora entrando para o assunto já, e como eu te falei, eu estou dando pinceladas gerais aqui, porque é bem mais profunda, a questão é bem mais complexa.
Tivemos um vídeo na internet aí de caminhões, numa chuva que deu aí, atoladas ali, caminhões tentando escoar soja atoladas. Você tem que fazer esse reestruturação, recuperação, principalmente das vicinais e de estradas de acesso para facilitar o escoamento da produção. Essa é a prioridade imediata, porque a chuva está começando agora. E a produção rural é a que beneficia, que gera emprego e renda para o município. Ela não pode ser abandonada, como você vê caminhões e caminhões lá jogados lá, atolados, com a soja apodrecendo lá dentro, os motoristas e os produtores pedindo, por favor, alguém nos ajude, e ninguém foi lá. Ou seja, não é com a gente isso aí não. Claro que é. Claro que é com a prefeitura. Cadê o prefeito que não apareceu lá? Tipo assim, vamos trazer trator, o que for, não sei. Chama o exército, sei lá o que vai acontecer lá. Mas alguém deveria resolver isso. E está lá para resolver. A função do prefeito é estar junto do problema, não se escondendo. E a minha personalidade, o meu jeito de ser, é bem mais ativo. Às vezes até as pessoas até assustam que eu sou um pouco mais agressivo nas minhas colocações. Mas eu sou de funciona ou funciona. Não existe meio termo. Entendi. Né? E outras demandas agora, a questão da infraestrutura de outras demandas aqui. O que o pessoal mais reclama e que eu já ouvi falar, mas todo prefeito que chega aqui promete a mesma coisa. Mas vamos tentar construir a nova rodoviária de Gurupi? Que é uma vergonha. Eu moro em Tocantins desde 96. Eu sou casado com a Úrsula há 10, que eu moro aqui. E até o pessoal fala que eu não sou daqui, mas eu moro aqui. Minha filha estudava lá no Adventista, quando era lá na Paraíba. E meu menininho vai fazer 5 anos agora, em 30 de novembro, e ele nasceu no Regional. E eu estava lá. Né? E só a Úrsula mora há 40 anos aqui. Ups, ela falou para não falar a idade. Ela nasceu. Nasceu aqui, tá? Não, ela nasceu aqui. Da nova rodoviária. Por que ela não anda? Por que esse projeto não anda? Por que esse projeto não está andando, não desenvolve? Existe uma área que foi desapropriada ali no posto Trevo, que depois falou que não podia. É uma coisa meio obscura, ninguém sabe por que não está dando certo, por que não vai. A rodoviária aquela dá uma pintada lá, meia boca, gasta 1.800.000 em carnaval e não consegue gastar 1 milhão na rodoviária. Eu não entendo isso, essa descompasso de prioridades na cidade. E outra questão também, a questão da reavaliação e estruturação da drenagem da cidade. Foi feito asfalto, todo asfaltado. Muitos moradores estão preocupados com as chuvas. A drenagem não foi feita. Até onde eu identifiquei, até onde me reclamaram, não foi feita ou muito mal feita. Muitos moradores estão, obrigado, temos asfalto agora na cidade, depois de tantos anos. Ok, ótimo, o prefeito não fez nada mais que a obrigação dele, afinal ele é pago para isso. E o asfalto foi feito com impostos que nós pagamos. Mas e a drenagem? E nas chuvas agora, as águas vão correr para onde? Não adianta, a lei da gravidade ninguém burla não. Ela vai correr para a parte mais baixa ou vai inundar as casas. Vamos ver nesse período de chuva agora. É algo preocupante que tem que ser feito. Reavaliação, reestruturação e estruturação da drenagem da cidade. E, basicamente, Franklin, como falei, a infraestrutura e saneamento e logística é tão grande o assunto que a gente vai ter que ter uma ou duas lives só para falar disso. Desse assunto. O senhor falou de promessas, e entre essas promessas o senhor falou da rodoviária. Eu gostaria de saber do senhor dos projetos que o senhor pensa para alavancar o desenvolvimento da estrutura e da economia de Gurupi e de uma promessa que vem enrolando de anos em anos, de prefeito a prefeito, que é a cidade digital. Essa cidade digital é bem interessante. Ela tem um cabeamento aqui de internet que corre a poucos quilômetros daqui. Tem uma torre já que foi construída num colégio aqui próximo e nunca funcionou. Verbas que foram encaminhadas, eu até vi esses dias há uns 10 anos atrás, de um ex-deputado federal aqui, para a cidade digital, aqui e Palmas. Palmas também não funciona, aqui não funciona. Os 17 milhões da emenda sumiram e fica por isso mesmo. É como eu falei, é aquela coisa, vamos fazer, vai vir, nunca veio. Vamos fazer, vai vir, nunca veio. É a cidade do vamos fazer.
Essa concepção eu quero mudar, porque a cidade digital ela tem que ser colocada em prática, porque ela vai facilitar a vida de todos os cidadãos para marcação de consultas, acesso aos sistemas da prefeitura, de documentação, publicidade dos atos, ou seja, você consegue ter acesso a tudo que acontece em Gurupi, que hoje você não consegue. O portal da transparência é muito ruim. Alguns documentos que você pede, você não acha, quando você oficia, no outro dia aparece no portal. E essa acessibilidade de internet, ela tem que ser uma das prioridades, porque você trabalha hoje ainda, por incrível que pareça, a Prefeitura de Gurupi trabalha com papel. O papel vai de um setor para o outro. Hoje você tem um sistema eletrônico de informações chamado SEI do governo federal, que todos os órgãos foram criados, até pela Justiça Federal lá da 4ª Região, em Porto Alegre. Você tem, todo o trâmite de documentação é digitalizado, não existe mais papel no Serviço Público Federal. Você é digitalizado com assinatura digital, em que o processo, o despacho é feito na mesma hora, encaminhado ao destinatário, e lá, o minuto, o segundo que ele leu e recebeu a informação, o protocolo já passa. Tudo você tem acesso no sistema informatizado. E o requerente tem acesso no sistema onde está o processo dele. Que hoje você não sabe, perdeu em tal gaveta, foi para não sei para onde, ninguém viu, ciclano esqueceu na mesa tal. Isso, você precisa de uma cidade digital em que você tenha acesso à internet de qualidade a todos os cidadãos. Isso só pode ser feito como? Recursos do Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência e Tecnologia, e uma gestão eficiente, responsável e com controle. Com controle e fiscalização. E a minha função, e aí eu digo exatamente isso, porque eu deixei vinculado ao gabinete do prefeito alguns órgãos de fiscalização, eu fiscalizo diretamente muitas situações. Eu vou fiscalizar diretamente muita aplicação de verba. Onde está indo? Porque a verba ela sai de Brasília e no meio do caminho se perde, chega um pouco aqui e aqui do pouco já não sabe onde é que vai. E o exemplo aí que a gente pode ver que muitas pessoas estão reclamando, é a própria verba do Covid, que muita gente não sabe nem por onde é que anda, né? Saiu de Brasília, mas acho que não chegou ainda. Deve ter ficado no meio do caminho aí, que ninguém sabe onde é que foi. Muito bem. Bom, oi. Vou aproveitar esse momento aqui, mandar um abraço pro pessoal que está nas redes sociais. Minha bateria está acabando. Cadê o Adriano? Mas também está acabando aqui a nossa live. Manda um abraço aqui Uma lanchonete. Um abraço aqui para o João Batista, para a Coca, para a Terezinha Almeida, para o Hélio Banaga, abraçar o Carlos Filho, né? O Elton Vieira Borges, a Terezinha, o José Clemente, Paulo Henrique Pinheiro Santana, Neuzina Aragão, Alex Oliveira, Antônio Filho, Neuzina Aragão, Flávio Leal, José Ribeiro dos Santos, participando com a gente também o meu amigo Adriano House, está aqui junto com a gente nessa correria, Flávio Leal, todas as pessoas que estão nos acompanhando via live aí pelas redes sociais, tá? Eu quero dizer o seguinte, tudo isso que está acontecendo é só o início de uma caminhada. Quero agradecer aqui a oportunidade que está sendo dada ao prefeito Farley, que para mim, com certeza, é uma pessoa preparada, juntamente com o Davi, e dizer que nós já tivemos prefeitos aqui de Brejinho de Nazaré, nascidos em Brejinho de Nazaré, prefeitos nascidos na cidade de Inhumas, Goiás, prefeito da cidade de Doeré, e que todos tiveram a oportunidade de administrar. Então, que não interessa de onde veio o Farley, ou se ele nasceu em Gurupi, ou se ele nasceu nos Estados Unidos, ou se ele nasceu no Pará. O que importa é o conhecimento que ele tem, é o amor que ele tem por essa cidade, tá? E estamos dando o primeiro passo para que as pessoas conheçam um pouco mais do ser humano Farley, da pessoa Farley, dos projetos Farley, né? E que, a partir de hoje, eu gostaria que vocês possam estar acompanhando as nossas páginas na rede social, o @patriota.com, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E no WhatsApp, temos também um WhatsApp, né? E com certeza estejam conhecendo um pouco mais da nossa realidade, do nosso plano de governo. E que com certeza, Farley assumindo a prefeitura, Gurupi estará dando um passo para uma gestão diferenciada.
Nosso muito obrigado a todos vocês que estão em casa, vocês que nos acompanharam. Tá? Compartilhem essa live, façam com que ela chegue ao máximo de pessoas, para que você também possa estar conhecendo a realidade de um candidato que está chegando para fazer a diferença em Gurupi. Tenham todos uma boa noite. Durmam com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Farley. Obrigado, Davi. Que com certeza nós possamos estar juntos nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Grande abraço. Não é a cabeça.